Olá para você que nos acompanha aqui na TV Câmara Pelotas. Estamos de volta com um programa de entrevistas com os candidatos à Prefeitura Municipal. Hoje, por ordem de sorteio, estamos recebendo o candidato do PDT, Dan Barbier. Obrigada, candidato, por ter aceito o nosso convite aqui da TV Câmara e estar aqui conosco. A partir de agora, o senhor tem 3 minutos para as considerações iniciais. A gente quer saber o que motivou o senhor a estar no pleito concorrendo à Prefeitura Municipal a partir de 2021. O senhor tem 3 minutos, candidato. Boa tarde, obrigado por essa generosidade da TV Câmara abrir esse espaço de entrevistas conosco. É importante ressaltar, que quanto mais espaços nós tivermos para podermos debater a nossa cidade, nesse momento em que a gente está celebrando a democracia durante o período de eleições, melhor. Ainda mais porque as eleições são processos desiguais. Todo mundo sabe muito bem que uns têm mais, outros têm menos. Então, quanto mais espaço como esse, melhor para a nossa democracia. E o PDT resolveu fazer um trabalho aqui para discutir e pensar os problemas da cidade. Nós vivemos há 16 anos dentro do mesmo governo, dentro de uma mesma lógica, em que o centro é valorizado e os bairros foram abandonados. Cada ano, o drama dos bairros das nossas vilas aumenta e durante essas caminhadas que a gente tem feito por toda a nossa cidade, que é na Colônia, nas E3, nas nossas periferias, bairros e vilas, a gente tem sentido esse sentimento de abandono das pessoas. Então está na hora da gente celebrar a nossa democracia de forma real. Já tiveram 16 anos para fazer as coisas que eles queriam ter feito, agora precisamos mudar. E o PDT tem um projeto nacional de desenvolvimento apresentado por Ciro Gomes, que nós trouxemos para Pelotas no nosso Programa Municipal de Desenvolvimento. E é esse Programa Municipal de Desenvolvimento que estamos discutindo durante esse período. O senhor ainda tem mais de 1 minuto, se quiser continuar. Nós aproveitamos, então, esse Programa Municipal de Desenvolvimento para encaixar 3 eixos que consideramos essenciais para arrumar essa bagunça em que se encontra a cidade de Pelotas. Primeiro, uma auditoria das contas públicas, entender bem como é que está funcionando esse nosso orçamento, por que algumas áreas tão deficitárias. Pelotas é uma das cidades que menos investe com orçamento próprio na educação, na saúde. Nós precisamos fazer essa auditoria para entender como está sendo feito essa distribuição, depois reunir as inteligências da cidade, as universidades, os projetos sociais, os projetos culturais, as associações de bairro, para fazer uma governança colaborativa e então efetivar políticas públicas para acabar com essa superdesigualdade e fazer a inclusão social de verdade. Candidato, o senhor já deu uma breve explanação agora para nós do que vai tocar no seu plano de governo, mas agora dá para explanar um pouco mais sobre, se eleito for em 2021, o que pretende abranger no seu plano de governo, o que vai estar focado nesse plano e quais são as principais demandas a serem tratadas pelo PDT e pelo prefeito Dan Barbier, se eleito. O senhor tem 3 minutos. Pelotas precisa inverter um pouco as prioridades. O centro já recebeu muito e os nossos bairros e as nossas vilas receberam pouco. E justamente é dos bairros e das vilas que vem o povo pagador de impostos. Quem está lá nas vilas e nos bairros estão pagando impostos. E esse dinheiro está sendo investido no centro da cidade. Precisamos inverter essa lógica. Por isso nós temos alguns programas que nós consideramos essenciais. O primeiro deles é o Renda Viva, que é um programa de distribuição de renda para os trabalhadores desempregados, as pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade na nossa cidade. A partir de janeiro, nós iremos implementar o programa Renda Viva, que vai ser um cartão distribuído para as pessoas em situação de vulnerabilidade e esse cartão poderá ser utilizado apenas no comércio do bairro. Ao mesmo tempo que a gente vai estar ajudando as famílias que vão estar desassistidas porque o auxílio emergencial do governo federal irá acabar em dezembro, nós também estaremos movimentando os comércios dos bairros, que estarão cadastrados numa plataforma que será oferecida pela Prefeitura. Esse é o Renda Viva. Nós temos o nosso programa Bairro Cidade, em que o bairro, o teu bairro, será o novo centro. As pessoas vão ter tanto serviços, trabalhos oferecidos dentro das suas localidades, como também alguns serviços que são fundamentais estarão disponíveis na sua localidade. Agência do SANEP, serviços urbanos, obras públicas. Essas atividades, esses serviços oferecidos pela Prefeitura terão que estar sendo oferecidos nos bairros das pessoas. Nós vamos resolver problemas de mobilidade e também problemas de saneamento e iluminação pública. A nossa Guarda Municipal terá
um programa de inteligência e de tecnologia para tornar a Guarda num setor central, estratégico para resolver problemas de segurança, e também a escola será o coração da comunidade, através do nosso programa Escola Viva. Ok, candidato, vamos então para a rodada de temas específicos. Eu vou pedir para o candidato sortear aqui um tema. Orçamento e finanças. Sabemos então, candidato, que estamos em uma pandemia, que o orçamento, além de Pelotas, já está numa situação complicada orçamentária, de muitos gastos, déficit, enfim, a pandemia complicou ainda mais os gastos da cidade. A partir de 2021 vai ser uma gestão mais difícil para se governar, né, quem estiver no poder. Como o senhor pretende adequar esse orçamento municipal, se eleito for? O senhor tem 4 minutos. O problema do orçamento é um problema central no município, do tamanho, da densidade, da complexidade que é a cidade de Pelotas. O atual governo deixou a cidade endividada, cobrou de quem tem menos e deixou de cobrar de quem tem mais. Nós precisamos resolver essa bagunça que é a arrecadação do município. Nós vamos implementar o IPTU progressivo, que já existe, está lá no nosso Estatuto das Cidades. Resolver o problema do IPTU, porque tem muita gente que tem 1% da população mais rica da cidade, que pode pagar e nesse momento tem que contribuir com a máquina pública, precisa pagar devidamente os seus impostos. Ao mesmo tempo que nós vamos resolver o problema de quem hoje não tem como pagar o IPTU. Vamos ampliar o nosso programa de cota social para as pessoas que menos têm. O problema também no orçamento está na sua distribuição. Pelotas investe pouco com orçamento próprio, tanto na saúde quanto na educação. E o próprio site da transparência da cidade não é transparente. A gente não encontra os dados necessários que deveriam estar lá. No ranking das cidades que tratam sobre transparência, da ONG de transparências, que fazem esse levantamento, Pelotas é a que menos aparece como uma cidade que fala bem ou que comunica bem como está sendo feito os seus gastos. E nós precisamos trazer essa transparência para que as pessoas, né, possam saber aonde é que está sendo recolhido e aonde é que está sendo investido. Então esses problemas nós precisamos resolver na futura gestão. Né? Pelotas arrecada mal de alguns lados e quer criar taxas. Nós também somos contra a criação da taxa de iluminação pública, né, que é um projeto desse atual governo para os próximos anos. Nós vamos acabar com a criação de taxas e nós vamos também evitar que aquilo que foi noticiado essa semana pelo governo federal aconteça, que é fazer com que as pessoas acabem pagando para ter acesso à saúde pública. Isso é uma tragédia, isso não pode acontecer, principalmente numa cidade difícil, com uma situação de pobreza muito grande, como é a cidade de Pelotas. O senhor ainda tem 1 minuto e meio, candidato. Nós precisamos pensar uma questão, um dos 3 eixos que nós temos no nosso programa de governo é a governança colaborativa. A governança colaborativa traz para dentro do governo a inteligência das universidades e das entidades e a população pelotense. Nós precisamos, dentro do nosso programa Bairro-Cidade, criar os conselhos da comunidade, para que a comunidade possa, através desses conselhos, decidir aonde é que vai ser investido o orçamento da prefeitura. Nós precisamos trazer as pessoas para colaborar na governança da nossa cidade e, inclusive, ajudar a gente a fazer esse orçamento mais participativo. Obrigada, candidato. Nós vamos para um pequeno intervalo e logo após vamos continuar com as rodadas de temas específicos. Continue de olho na TV Câmara Pelotas, porque o seu voto está passando por aqui. Afinal, ele tem poder. Eu quero ser campeão em Tóquio 2020, quando o surf disputar as Olimpíadas pela primeira vez na história. Já estou trabalhando para isso, mergulhei nos treinamentos. A dopagem cria vantagens desleais, prejudica a saúde do atleta e do próprio esporte. E é por isso que o controle de dopagem é tão importante.
Dropar sempre, dopar nunca. Jogo Limpo. Aconteceu muito de eu chegar no campeonato e só perder, em semifinal. Chegava nas competições, eu só perdia. Aí a minha mãe falou, filho, é fase, vai passar. Meio que sua hora vai chegar, sabe? Aí eu ficava chateado, né? Que eu treinava, eu sempre treinei muito pra chegar nas coisas e ganhar. Eu fui pra taça, ganhei a semifinal, eu falei, pô, cara, eu vou ganhar agora. Eu comecei a final perdendo, faltando 20 segundos, eu dei um Yuko nele. Então quando eu ganhei a taça, que automaticamente dá a vaga pra seletiva olímpica, aí, cara, eu fiquei muito feliz porque, sabe, vai passando um vídeo na tua cabeça. A música do Racionais, sabe, que ele diz que a gente tem que acreditar nos nossos sonhos, que é possível, que o céu é o limite e você, truta, é imbatível, sabe? Por meio de diversos programas, o Ministério do Esporte incentiva milhares de brasileiros a terem uma vida mais saudável, dando novas oportunidades de inclusão social para meninos e meninas, jovens e adultos que encontram no esporte os valores que passam a fazer parte de suas vidas e permite aos atletas e para-atletas que estão crescendo nas categorias de base e nas de alto rendimento superarem seus limites. Ser homem, cá entre nós, é fácil. Vivemos em um mundo rodeado de privilégios. Para as dificuldades com os filhos, temos as mães. Para os mesmos trabalhos, melhores salários. Mas e para lutar contra todas essas injustiças, será que temos a coragem? Será que eu e você temos a grandeza de lutar por direitos que não são os nossos? De reconhecer que, em vez de sermos os melhores, chegou a hora de sermos iguais? Será que nós estamos prontos para isso? Ou será que depois de tantos anos, sendo parte do problema, nenhum de nós consegue mais ser parte da solução? Acesse elesporelas.org e assuma você também o compromisso por um mundo mais justo para todos e todas nós. Estamos de volta com o programa de entrevistas com os candidatos à Prefeitura Municipal de Pelotas. Hoje, por ordem de sorteio, recebendo o candidato do PDT, Dan Barbier. Candidato, vamos voltar então com a rodada de temas específicos. Agora, por favor. Saneamento básico. Agora a gente vai utilizar então a pergunta do nosso colega jornalista Hélio Freitag Júnior, do Diário da Manhã. E a pergunta é sobre saneamento básico. Hoje tratamos menos de 20% do esgoto de Pelotas que é jogado bruto na natureza. Qual a promessa de incremento no tratamento do esgoto da cidade se o seu governo for eleito candidato? O senhor tem 4 minutos a partir de então. Olha, a gente tem visitado todas as regiões da cidade. Fomos desde a Colônia até o Laranjal, visitamos o nosso Pontal da Barra e fomos até a Z3. A situação da cidade, ela é uma tragédia quando a gente pensa em saneamento básico. Ao mesmo tempo em que nós temos um serviço de saneamento que deveria ser modelo. O SANEP hoje possui uma estrutura com capacidade de atender os problemas do nosso saneamento básico. Inclusive, os técnicos do SANEP escreveram um programa, né, com a finalidade de tornar o nosso serviço de saneamento básico muito mais qualificado e muito mais eficiente. Nós precisamos sentar com esses técnicos e conversar com eles em cima desse projeto, como transformar o nosso SANEP de fato eficiente. O que as pessoas nos dizem, e eu acho que está no imaginário, né, da população pelotense, é que o SANEP tem um que faz as obras e 9 que ficam assistindo aquele trabalhar. Desse jeito, não tem como funcionar. Nós precisamos pensar melhor a coleta do nosso lixo, inclusive a coleta do lixo seletivo. Nós precisamos organizar essa parte de coleta.
não funciona em toda a cidade, funciona mais no centro do que na nossa periferia. Nós precisamos levar água de qualidade para toda a nossa população. Ainda tem gente que é desassistida no acesso à água de qualidade. Nesses últimos anos, a gente vem vivendo seguidamente com secas que têm sido tornadas secas históricas. A nossa barragem, agora em janeiro, chegou num nível limite. A gente precisa lembrar que essa é uma situação sistêmica em que vive o nosso país, devido ao desmatamento, às queimadas, né? Isso influencia no clima aqui da nossa região sul. Nós precisamos pensar como conseguir racionalizar o nosso uso de água e nós precisamos também pensar a questão dos nossos esgotos. Essa parte é fundamental. O governo Eduardo Leite deixou de presente, né, para a população de Pelotas, entre o Natal e o Ano Novo, do ano de 2016, a taxa do lixo. Foi uma tragédia fazer com que a população empobrecida de cidades de Pelotas tivesse que pagar por uma taxa de lixo que, no final das contas, a gente viu durante esses 4 anos não foi revertido numa melhora, né, do uso racional do nosso serviço de saneamento. Nós precisamos fazer com que esses valores sejam utilizados na estação de tratamento de esgoto que existe na nossa cidade, especialmente a que está lá no Laranjal, que aquela é fundamental para evitar que o nosso esgoto vá direto para os nossos arroios e para a nossa lagoa. Pelotas é a cidade das águas e precisa cuidar dessas águas. Nós precisamos melhorar as estações de tratamento de esgoto, né, e fazer com que a nossa estação de tratamento de água seja efetiva. Obrigada, candidato. Vamos então para mais uma rodada de temas específicos, por favor. O tema é saúde. Nada mais justo que nesse momento de pandemia, candidato, estamos enfrentando uma situação que ninguém imaginava, com a pandemia que se instalou um caos no país inteiro. Pelotas hoje tem uma UPA, não teve a outra que foi prometido durante os governos. Muito desafogou o pronto-socorro Cuma, mas ainda falta mais. Os hospitais estão aí superlotados e a população está ainda desassistida na questão de atenção à saúde. 2021 a pandemia ainda vai estar aí. Como o senhor pretende rever essa situação para que não se tenha mais filas nos hospitais e nem no serviço de urgência e emergência? O que pode ser feito se o governo do senhor for eleito a partir de 2021? 4 minutos, candidato. Sabe que eu tenho conversado com muitas pessoas, nosso povo trabalhador, que precisa dos postos de saúde, como ficaram conhecidas as UBS, para ter acesso ao médico, ao dentista, ao nutricionista, ao fisioterapeuta, e muitas vezes conseguem um dia de folga para chegar lá, né, e não conseguem um atendimento. Vão uma vez, não conseguem ir 2. A nossa população parece que perdeu o direito, né, de ter acesso ao nosso sistema único de saúde. E isso é uma tragédia. E isso também é resultado de uma prefeitura que investe pouco com o orçamento próprio na área da saúde. O caos não poderia ser diferente. E durante a pandemia, é bom a gente lembrar que a própria governo atual, né, contratou uma empresa de fora para fazer um hospital de campanha que nunca foi hospital e que nunca atendeu ninguém. Isso é uma tragédia, mas demonstra também muito bem, né, qual é a prioridade desse governo quando se trata em cuidar das pessoas da nossa cidade. Nós, do PDT, nós temos um programa que é o Pelotas que Cuida, que quer fazer uma inversão de prioridades. Ao invés das pessoas precisarem se deslocar até os postos de saúde, as UBAs, as UPAs e até o pronto-socorro, né, nós queremos fazer com que a saúde vá até a casa das pessoas. Né? Precisamos valorizar muito o nosso sistema de saúde da família e os nossos agentes de saúde. As pessoas precisam ter um acompanhamento mais próximo, mais carinhoso, né, dos nossos sistemas de saúde, né, e valorizar também nesse sentido a saúde é valorizar os trabalhadores e as trabalhadoras da saúde. Os nossos médicos, as nossas enfermeiras, os nossos técnicos e todos os outros trabalhadores que estão ali, né, com o trabalho de cuidar da nossa gente. Nós precisamos do plano de carreira para a área da saúde, de todos os nossos profissionais, precisamos incentivá-los com um salário digno e com um plano de progressão de carreira também, avaliações, né, e tudo que diz respeito aí à valorização dos trabalhadores e das trabalhadoras da saúde. Mas quando tu falas em pandemia, eu acredito que nesse momento é importante Pelotas já se preparar com o fundo municipal para a compra da vacina. Ela está logo ali
né? A gente sabe que ela vai chegar e as prefeituras, né, no Brasil inteiro já têm se organizado para organizar esses fundos para a compra de vacina. Pelotas precisa ter e nós vamos implementar. Obrigada, candidato. Nós vamos chegar no momento, então, das considerações finais, uma avaliação da entrevista e também o que o senhor quer complementar dessa nossa pequena conversa que tivemos aqui na TV Câmara Pelotas. O senhor tem 3 minutos a partir de então, candidato. Queria agradecer mais uma vez por esse espaço. A democracia necessita desses momentos para a gente poder refletir melhor sobre os nossos problemas municipais, mas também apresentar soluções. Queria reforçar aqui a importância do Renda Viva, principalmente a partir do ano que vem. O Brasil está vivendo uma tragédia humanitária, são crises que se sobrepõem, o nosso povo está endividado, está desempregado e o Brasil está voltando para o mapa da fome. Em Pelotas não é diferente. Nós precisamos cuidar daqui do nosso povo para que evitar que Pelotas entre numa situação de calamidade e de tragédia humanitária. O Renda Viva é importante porque ajuda tanto as pessoas quanto as empresas, ajuda a criar emprego nos bairros. Falando em bairros, o nosso programa Bairro Cidade ele é fundamental para que Pelotas tenha um novo sistema de inteligência em questões de moradia e de bem viver. Precisamos valorizar as nossas praças, as nossas áreas verdes, os espaços abertos que serão fundamentais nesse período pós-pandemia. Nós precisamos qualificar, né? E quando a gente fala que saúde e educação são prioridades, a gente lembra que prioridade é colocar dinheiro dentro dessas áreas. Nós vamos investir recursos públicos pesadamente na nossa educação, transformar nossas escolas em escolas vivas, valorizar os profissionais, os nossos servidores municipais, com plano de carreira e salário digno e também a nossa saúde. E eu queria finalizar falando também, né, da área de segurança. Pelotas sofre bastante com a questão de segurança e nós queremos interligar os sistemas de vigilância privados e públicos para transformar a nossa guarda num centro de referência em estratégia de prevenção, né, para a segurança pública municipal, né, transformar num sistema, né, a Guarda Municipal num sistema de referência em inteligência. Todas essas questões e muito mais delas nós vamos colocar em movimento já a partir de janeiro, né, para fazer uma grande versão de prioridade que é necessário nesses próximos 4 anos. Obrigada, candidato, e obrigada mais uma vez por ter aceito o nosso convite aqui da TV Câmara Pelotas. Continue ligado aqui na nossa programação em sinal aberto pelo canal 21.2, porque o teu voto passa por aqui.